Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Bora falar sobre o Corinthians, sobre o momento atual do clube, fazer um pouco também de projeção sobre o que pode ser o futuro do time após a pausa para a Copa do Mundo, necessidades, cenários positivos, negativos. Bora dar uma geral sobre o momento que o Corinthians vive. Então, de antemão, peço você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e dê aquela moral divulgando esses demais vídeos para ajudar quem está começando. Corinthians que vive um momento sempre de incertezas, porque o clube está mergulhado numa crise política e quando você está assim, você nunca sabe o que vem pela frente. Você vai encontrar um mínimo de estabilidade ou seu negócio vai degringolar cada vez mais. E se tratando do Corinthians, se tratando da índole e da capacidade dos dirigentes que voltam no clube, a tendência é sempre pelo pior. A gente tem que sempre esperar o pior, né? A cada dia, cada semana, a gente vê mais notícias negativas e desanimadoras sobre gestões passadas, sobre a gestão Augusto Melo e as 500 falcatruas que tinham ali, que a cada dia vai se descobrindo mais coisas sobre a gestão dele, só notícia negativa, não tem nada de positivo em relação ao Corinthians, nenhuma perspectiva de mudança também. A gente vê antigos nomes que colocaram o clube nessa situação, voltando a querer mostrar suas caras. Então é isso. O Corinthians que, na verdade, um todo, no geral, não tem perspectiva alguma de melhora, não tem perspectiva nenhuma animadora do Corinthians, né? Falando no todo, falando de administração e o que naturalmente também impacta diretamente no futebol. É um Corinthians que tem uma situação financeira para lá de crítica, que sabe que precisa vender, vai precisar ter que vender jogadores, um elenco que já é desequilibrado, um elenco que já falta de peças que subam o nível dele, pode perder algumas delas. A gente tem o cenário mais positivo e o cenário mais negativo. O cenário mais positivo é o Dorival Júnior consegue aproveitar esse momento de pausa para dar um padrão para o time. O Corinthians não tem grandes perdas, né? Principalmente falando do trio de destaque, falando de Memphis, Garro e Yuri Alberto, consegue manter seus principais nomes, consegue de alguma maneira trazer pelo menos um zagueiro que melhora essa questão da defesa e o Corinthians consiga ser competitivo sobre a Copa do Brasil e brasileiro. E como falo do cenário mais positivo, coloque-se conseguir eliminar o Palmeiras no Copa do Brasil. Então a gente tem um cenário positivo que é o Dorival com o tempo conseguindo dar um padrão para o time, acho que nas últimas rodadas, principalmente na volta do carro também. O time teve um desempenho melhor no Dorival do que vinha tendo nas rodadas anteriores, jogos anteriores. Então a expectativa é que o Dorival com a pausa um cenário positivo, consiga dar padrão para esse time, consiga estabilizar um pouco mais, não condiz que seja menos inseguro na defesa, mas que ainda assim não seja um time tão travado no ataque, que ele seja menos ortodoxo, seja mais flexível ao elenco que tem, porque é isso que eu espero do Dorival, não o contrário. E que o Corinthians consiga no mercado de transferência, pelo menos reforçar a defesa, melhorar um pouco mais a profundidade desse elenco em alguns setores, para que o Corinthians consiga ser competitivo, brigar na primeira parte de cima da tabela, brigar por vaga em Libertadores. Eu acho que o elenco atual do Corinthians, o teto é um décimo até o quinto lugar, mais ou menos. Eu acho que é um Corinthians com seus problemas, com suas questões. Para mim, não é um time atualmente de briga contra o rebaixamento, mas também não é um time para brigar no G4. Eu acho que é um time que, se as coisas encaixarem, é para brigar nessa faixa, por vaga direta em Libertadores, por vaga em G6. E a Copa do Brasil, cara, clássico, tudo pode acontecer. Quem sabe ele dando sorte no chaveamento, se passar do Palmeiras, tentar chegar mais longe novamente. Um cenário positivo do Corinthians é esse. Fora do clube, a questões políticas interferir o menos possível, consiga pelo menos ter um reforço na zaga, não perca os seus principais nomes, especialmente o trio de ataque, e que o Dorival consiga extrair, consiga montar um coletivo mais sólido e competitivo, que o Corinthians consiga fazer um campeonato brasileiro seguro, longe da zona de rebaixamento, que vem sendo algo costumeiro nos últimos anos, o Brasil faça uma campanha decente. Esse é o cenário mais positivo. O cenário mais negativo é um Corinthians que o Dorival não consiga dar padrão de fato para esse time, não consiga fazer esse coletivo encaixar, o time volta da parada jogando igual ou pior do que estava antes, e o Corinthians que seja eliminado pelo Palmeiras na Copa do Brasil, e que caia como um rival, que aumente ainda mais a crise, um Corinthians politicamente continue enfervescendo cada vez mais, piorando a situação cada vez mais, e um Corinthians também que perca seus principais jogadores.
A gente veja uma janela de mais saídas do que chegadas. A gente veja uma janela perdendo o Brito, perdendo o Rodrigo Garro, perdendo, quem sabe, o Yuri Alberto, o Memphis correndo risco, em dúvida se fica ou se vai, ou se ficar, né, a falta de vontade, com o Corinthians perdendo seus principais nomes e sem conseguir repor. E aí, assim, talvez se o Corinthians perdesse os principais jogadores, cara, eu não vejo esse time conseguindo fazer um grande brasileiro, não. Pra mim, se o Corinthians perde um Yuri Alberto, perde principalmente um Garro, um Memphis, para mim o destino do Corinthians é segunda metade de tabela. Então, o cenário mais positivo é o Corinthians conseguindo fazer um ano estável dentro de campo, quem brigando por vaga em Libertadores, sem perder seus principais jogadores. E Dorival, o trabalho do Dorival encaixando. O cenário mais negativo, possível, um cenário real, é o Corinthians tendo que fazer vendas. Obviamente não vai vender bem, porque é o Corinthians e as pessoas lá são incapazes de fazer boas vendas, sem conseguir ir ao mercado trazer reposições à altura dos jogadores que saíram. Um Corinthians que vai ter uma grande queda de qualidade, um Corinthians que vai ter muita pressão em cima e um elenco que não vai ter tamanho e peito para segurar essa pressão. O trabalho do Dorival não vai acabar não encaixando e o Corinthians começa a cair na tabela e seja um time de segunda metade da tabela. E quando eu digo segunda metade, eu digo seja um time que começa a olhar para rebaixamento novamente. E aí toda aquela pressão, aumentando também a crise política, etc. e tal. Esse é um cenário mais negativo. Os dois cenários não são irreais. Nenhum desses cenários que eu falei é absurdo, é loucura. Podemos ter um Corinthians conseguindo se manter competitivo e fazendo um campeonato seguro, seu comando Dorival com o trabalho encaixando, como da mesma forma podemos ter um Corinthians entrando em caos completo, perdendo jogadores, a crise política comendo solta, o trabalho do Dorival não encaixando e o time começando a cair na tabela até começar a ser assombrado pelo rebaixamento. É isso. É, é frustrante para o torcedor, porque a gente não vê uma saída a curto prazo, a gente não vê perspectiva de melhoras no Corinthians. É claramente confiar que o Dorival vai conseguir, no meio de tudo isso que está acontecendo, desenvolver algum tipo de trabalho e consiga fazer esse time ser competitivo, mesmo se não chegar reforços, mesmo se perder jogadores. A realidade financeira do Corinthians é isso. Não tem condições de investir, não tem condições de resolver esses problemas. Um elenco que não tem um zagueiro que seja confiável, simplesmente não tem nenhum que seja confiável. Na lateral direita não tem reserva. A lateral esquerda tem alguns nomes, mas nenhum deles é, sim, cara, que seja indiscutível. Os volantes é totalmente desequilibrado. Ou você tem jogadores que têm uma qualidade mais ofensiva que pecam na defesa, ou jogadores que entregam na defesa, mas não têm qualidade alguma ofensiva, e que pode perder para mim o melhor deles, que é o Breno Bidon. Não tem jogadores de lado de campo, se bem que eu acho que dá para jogar sem isso, mas tudo bem. E você tem um Garro lidando com problemas físicos, um Memphis, que nos seus últimos jogos também uma falta de entrega absurda, e o Yuri Alberto podendo sair, e que nesse esquema do Dorival, o Yuri Alberto que nos últimos jogos também que teve, sofrendo menos acionado, a bola chegando menos. Então, é difícil. O Corinthians tem um elenco desequilibrado, um elenco que precisa de reforço, especialmente na zaga, mas não tem condições de investir, e sabe que precisa vender também pela condição financeira crítica, e é um clube que tem histórico de vender mal seus jogadores. Então é uma situação bem complicada. O Dorival Júnior tem uma grande pressão por todo o investimento do salário dele, por toda a expectativa, e também tem uma grande necessidade. O Corinthians tem um segundo semestre positivo, passa muito pelo Dorival Júnior conseguir fazer esse trabalho encaixar. Eu vejo muito difícil o Corinthians ter um segundo semestre tranquilo sem que o Dorival tenha algum tipo de sucesso no seu trabalho. Então, vende esperanças depositadas no Dorival. Deveria ser isso, mas um clube que é bagunçado, um clube sem comando politicamente, um clube com pessoas que não pensam no melhor clube, que não tem competência para melhorar a situação do clube, tirar o clube dessa situação calamitosa que foi colocado pelas pessoas que estão ali, é isso. É um clube que tem que confiar em pessoas, que está sempre nessa gangorra, que não tem nenhum planejamento a médio e longo prazo, que atua a curto prazo. Se o técnico não funciona, tem que trocar o técnico, porque o clube não tem, porque o Corinthians não tem margem para apostar num técnico que vá se recuperando. É um clube desesperado, é um clube que não pode ser como cai para uma Série B. É um clube que tem que dar um jeito, por exemplo, participar de Libertadores, ter acesso a melhores cotas financeiras. É um clube que precisa vender, mas que também não tem capacidade financeira para repor no mercado e que atualmente a base está largada e também não tem grandes jogadores vindo da base para repor. É uma situação bem desesperadora, para ser bem honesto. Não é nada positivo do ponto de vista pessoal. Eu não espero grandes coisas do Corinthians no segundo semestre. Acho que se for um ano sem susto, já está no lucro, em todo momento do clube.
Mas eu quero saber de você, torcedor corintiano ou não, a sua opinião. O que você acha desse elenco, pontos possíveis de melhoria, sobre o caos político que vive, expectativas, e o que você acha? Que vamos ter um segundo semestre mais positivo ou um segundo semestre mais negativo envolvendo a Corinthians? É isso, pessoal. Peço você deixar o seu like no vídeo. Se não for inscrito, se inscreva e dê aquela força jogando esse e demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo por você que veio até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.